Boa noite, 19 horas, começando aqui a nossa live. Deixa eu só ver aqui. Norberto, coach Norberto Camargo, bem-vindo. Maria Aida Sintra, olha minha querida, quanto tempo não nos encontramos, muito bem-vinda. Deixa eu só ver aqui que eu tô começando pelo Facebook e não entrou ainda. Hoje é a nossa 33ª live da nossa quarentena do bem. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, essa é uma iniciativa que eu comecei no dia 18 de março e eu tenho gravado lives diariamente com o objetivo de gerar para a gente saúde mental nesses dias desafiadores. Andréa, prazer receber você aqui, agora já sabendo como é o som da sua voz. Tão interessante, né? Quando a gente vai conhecendo as pessoas e depois elas vêm para esse ambiente, mas a gente já sabe um detalhezinho, né? Já sabe como é que é o som da voz, como um detalhe que a gente sabe já traz uma personalidade extraordinária. Cláudia lindinha, com quem eu fiz uma live hoje às 3 horas da tarde, falando sobre carreira lá. Cláudia, mas aquele tema deu o que falar, hein, minha amiga? Falas aqui para colocar aqui, reconectamos. Cláudio diz que foi sensacional. Segunda tem mais, é isso aí. Nós do Instituto Logos, numa iniciativa da Cláudia, né, que faz parte aí da nossa equipe da Instituto Logos em Brasília, iniciou esse projeto Café da Tarde no Instituto Logos. E toda segunda, quarta e sexta a Cláudia tem entrado numa live aí às 15 horas com esse café da tarde no Instituto Logos. Toda segunda é comigo, toda quarta é com a Érica e toda sexta-feira é com a Lindomar. Então com a Lindomar o tema fixo é família, com a Érica, não sei, a Érica é coach, é administradora, né, tá estudando psicologia, né, não sei exatamente qual o tema que elas têm rodado lá, e comigo a gente tem navegado em temas diferentes aí dentro da ideia de saúde mental, não é isso, Cláudia? Muito, muito, muito bacana. Beth, bem-vinda! Já chegando aqui. E aí, Glauceli, como é que foi essa segunda-feira? Muito trabalho ou muito descanso para descansar dos adolescentes no fim de semana? Conta aí pra mim. E olha, aqui eu ainda tô na luta para conectar no Facebook. Eu não sei o que se sucede, que esse trem não conecta. Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas pelo menos aqui a gente consegue ir no Instagram conversando aqui. Di Maciel, bem-vinda. Maria do Socorro, bem-vinda novamente. A Cláudia dizendo, isso aí, com a Érica estamos falando sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Muito bom! Esse é o tema que ela tem trabalhado com a Érica todas as quartas-feiras. Então, gente, é o café da tarde no Instituto Logos, que acontece toda segunda, toda quarta e toda sexta, né? Quem está na direção do projeto é a Cláudia, então ela sempre entra pelo Instagram dela, e aí cada um de nós, então, é convidado, né? Então toda segunda-feira eu sou convidada pelo meu. Luke Magazzi, é isso aí? Bem-vinda. Semijoias Luz entrou, muito bem-vinda. E aí, já estão curiosas para saber qual será a história de hoje? Eu estava pensando, né, nesse repertório de histórias, sabe? E aí eu estava lembrando da história das 1001 Noites, né? A história das 1001 Noites. Eu não sei se vocês conhecem, mas são contos, histórias e contos árabes, né? E a história das 1001 Noites é bem engraçado, não, ele é bem interessante, porque acontece que tinha, então, um imperador, né, que ele casava com, né, ele sempre buscava uma nova noiva, e assim, ele só ficava com ela na primeira noite, então o objetivo dele era a primeira noite, mas depois da primeira noite, para não se cansar, ele matava a mulher.
E todos já sabiam. Então, cada mulher, quando ela era escolhida como a próxima noiva, né, diferentemente da ideia de, eu vou casar com um príncipe, vou casar com um rei, vou casar com alguém importante, e as mulheres ficam todas maravilhadas, não, as mulheres ficavam muito amedrontadas, porque casar significava que teria uma noite de prazer, né, uma noite de núpcias extraordinária, e na sequência... Até que então... uma mulher muito esperta entendeu a estratégia e ela então disse para ele, falou assim, olha, eu, né, aceito tal, mas antes da noite, né, antes das núpcias, né, da noite de núpcias, antes de você tirar a minha virgindade, eu preciso te contar uma história. E aí ela contava, e eram histórias tão extraordinárias e tão encantadoras que ele ficava inebriado, mas a história nunca terminava, porque ela falava assim, não, agora já está na hora, a gente tem que dormir, então infelizmente, né, o senhor vai me matar, não vai saber o resto da história. E na noite seguinte, não, amanhã você conta mais, amanhã você conta mais. E aí sei que ela passou 1001 noites inventando histórias. Lógico, depois de todo esse tempo ele já tinha se apaixonado por ela. E aí ele não quis mais matá-la, né? Mas essa foi a estratégia extraordinária que ela usou. E aí eu estou me sentindo aqui, né? Com as 1001 noites. Haja história! Mas o repertório é grande, tem muita história, né? Tem muita história. Dá pra fazer um ano de história e ainda sobrar história? Dá, tem muita história esparramada por esse mundão de Deus, né? Esse mundão que Deus deu. A Maria do Socorro perguntou, café da tarde, segunda e terça ou sexta? Não, é segunda, quarta e sexta. Segunda é comigo, quarta com a Érica e sexta com o Lindomar. Sexta sempre falando de família. Quarta com a Érica, sempre falando de desenvolvimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? A Cláudia falou aí. E toda segunda comigo, sempre falando de temas que tratam, né, que tangem a questão da saúde mental. Hoje a gente falou de profissão, carreira. Semana passada a gente tinha falado de ensinar tarefa para filho. Então, sempre tangendo aí a questão da saúde mental, mas nas mais diversas áreas, né, que perspassam aí a minha atuação, tá? Então, segunda, quarta e sexta, às 15 horas. Quem conduz é a Cláudia Barreto, não, ó, tá aí, ó, Cláudia Barreto, _foco, _em, _pessoas. Ô, nomão, hein, Cláudia? Nome grande! E aí ela nos chama, né, e conduz esse café da tarde com o Instituto Logos. A Glauceli tá lembrando aqui, Sherazade, isso mesmo, minha amiga, que me veio agora no impulso, eu não lembrava o nome, né, Sherazade, as 1001 noites. Pois é, haja história, né? E a Sherazade deu conta, né? Ela deu conta do recado. Pessoal entrando aqui no Facebook, a Jean Soares, bem-vinda, a Silvana dizendo que amou. Boa noite, Irene, bem-vinda, Irene Pereira. Eu tava com dificuldade aqui para poder ver vocês aqui. E vocês não estavam aparecendo, eu não estava conseguindo entrar pelo Facebook, mas ainda bem que já deu certo. Alexia, bem-vinda. Jaqueline, lindinha, eu tô para te mandar uma mensagem aí no seu zap, já tem uns dias, e eu não sei o que acontece, que eu me enrolo, me embromo, e eu só lembro quando já tá passado de hora. Mas vou aproveitar que você tá passando por aqui, eu vou já um beijo no coração, tô sabendo umas novidades aí, e eu quero, já que a gente não pode se abraçar presencialmente por esses dias, mas eu quero falar contigo aí para poder te parabenizar numa conversa, tá bom? Silvana, bem-vinda. Tânia Marques, saudade, minha querida. Karina Pereira, vamos entrando que a casa é sua. Ana Delfim, bem-vinda. Francisco Alves, muito bem-vindo. Maria Socorro, estou ligada nos teus comentários, Cláudia. E Cláudia, oi, Ibope. Adelânia, bem-vinda. Adelânia me mandou mensagem hoje perguntando do Instagram do Coisas de Casal. Conseguiu acessar lá, Adelânia? Deu certo? coisasdecasal.logos. E tem lá os minutos, né? Então, acho que quase todo dia tem alguma publicação nova lá. Com o Lindomar, que ele fala um minutinho só, alguma reflexão. E vão ter vídeos lá com nós dois juntos. Mas isso vai ser postado sempre no Coisas de Casal, porque é tema específico para casal. Regina Portela, bem-vinda, minha querida. Ó, já tava pensando, cadê a Regina, gente? Cadê a Regina Portela? Chegou.
Sabe, porque tem aquele povo fiel que quando aparece a gente já se preocupa, né? Então tá aí, chegou. E vamos lá, hoje eu não vou fazer muito embromation, não. Eu vou fazer uma única pergunta antes de começar a história. E a pergunta que eu quero fazer, e ela tange as reflexões de hoje, tem a ver com: a vida tem te feito ou te deixado com muitas marcas? Quais são as marcas que a vida tem colocado em você? Boas? Ruins? Eu tenho algumas marcas no corpo, né? Do joelho, acho que já falei aqui algumas vezes, né? De que eu era uma criança que vivia com o joelho machucado. Então tem as marcas do joelho, tem uma marca aqui na testa que é quase imperceptível, mas se olhar bem de pertinho dá pra ver, que eu me lembro muito bem, foi um arame farpado que eu fui passar numa cerca, era criança e tá a marca aqui até hoje. Então existem essas marcas do corpo e existem as marcas da alma. Tem um filme de ficção científica, Lucy. Eu gostei desse filme. Esse não é dos meus prediletos, não, mas eu gostei dele. Mas tem uma cena em especial desse filme que eu acho muito legal, que é quando ela tá acessando um percentual maior do cérebro dela, né, por conta de uma droga a qual ela foi exposta. E aí tem um momento que ela consegue acessar todas as memórias. E aí ela tá ao telefone com a mãe dela e ela fala: mamãe, eu me lembro, eu sinto na minha pele todos os seus beijos. Eu me lembro de todos os seus beijos e eu sinto cada um deles na minha pele. Gente, eu acho essa frase tão tocante. Imagina se nós conseguíssemos ter a memória de todos os beijos de amor que nós já recebemos, né? Então a vida nos deixa marcas positivas e marcas negativas, marcas de dor e marcas de alegria, marcas de tristeza e marca de boas emoções, e essas marcas elas vão ficando. Então a minha pergunta inicial é: como estão as marcas? Quais são as marcas que você tem carregado? Né? E essa pergunta inicial deve reverberar aí na sua mente enquanto a gente conta a história. Só cumprimentar aqui a Josi que entrou, Carlos Júnior, bem-vindo. A Maria Socorro disse: tem uma marca no braço. Subi num pé de goiaba, caí, ficou uma marca visível no braço. Olha só, pé de goiaba. Pé de goiaba tem história, hein? Tem história. F. Santos: oi, Márcia, fiz PCC contigo em Salvador pela Slack. Bem-vindo, Santos! Que maravilha ter você aqui, a casa é sua. Todo dia às 19 eu tô aqui na Quarentena do Bem, tá? Se é a primeira vez que você tá entrando, quer ver as lives anteriores, elas estão lá no YouTube. Se quiser continuar conosco, todas as noites vai ser um prazer. Leandra entrando, Verinha, bem-vinda. Então, senta que lá vem história. A história de hoje é desse livro aqui, Você é Especial, do Max Lucado. Gente, esse camarada que ele escreve belíssimamente, ele tem alguns poucos livros infantis, mas ele tem muitos livros para adulto, alguns infanto-juvenis. E ele é um camarada que escreve com inspiração divina, sabe? Muito, muito interessante. E essa história aqui é uma história de uns bonequinhos de madeira. Não é Pinóquio não, mas é boneco de madeira. E vamos ver o que essa história tem para nos ensinar. Enquanto você ouve essa história, eu quero que você pense nas suas próprias marcas, nas marcas que a vida te deixou. Muito mais do que as marcas do corpo, que também são importantes, mas as marcas da alma, ok? Adelânia: Márcia, minha prima Verônica entrou, ela que apresentou um vídeo seu. Foi mesmo, a Verônica que me apresentou para você. Verônica, muito obrigada, muito bem-vinda. Ok, Dilson entrando aqui. Preparados para a história? Então vamos lá. Os Chulingos era esse grupo de pessoas, tá? De uma cidadezinha, e a cidadezinha onde moravam os Chulingos, bonecos feitos de madeira. Os Chulingos eram uma gentinha pequena feita de madeira. Toda essa gente de madeira tinha sido feita por um carpinteiro chamado Eli. A oficina onde ele trabalhava ficava no alto do morro.
de onde ele avistava a aldeia de Chulingos. Olha lá, isso aqui é a oficina de onde ele avistava toda a aldeia com os chulingos. Cada chulingo era diferente dos outros. Uns tinham narizes grandes, outros bem pequenos. Outros tinham olhos enormes, uns eram muito altos, os outros eram baixinhos. Uns usavam chapéu, outros usavam casaco. Todos eles, porém, tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro e moravam na mesma aldeia. O dia inteiro e todos os dias, os chulingos só faziam uma coisa: colavam adesivos uns nos outros. Cada chulingo tinha uma caixinha de adesivos, uns dourados em forma de estrela e os outros cinzentos em formas de bola. Em toda a aldeia, indo e vindo pelas ruas, os chulingos passavam dia após dia colando ou estrelas ou bolas uns nos outros. Olha lá. Olha só. Então tava lá a caixinha, tinha as bolas, tá vendo? E tinha as estrelas. E eles colavam uns dos outros. Ora colava bola, ora colava estrela. Os mais bonitos, feitos de madeira lisa, tinta brilhante, sempre ganhavam estrelas. Mas se a madeira era meio áspera ou a tinta estava um pouco descascada, os chulingos então colavam bolas cinza. Você já entendeu, né? O que significa cada um. Os chulingos que tinham algum talento também ganhavam estrelas. Alguns conseguiam levantar pedaços de madeira bem pesados acima da sua cabeça. Ou conseguiam pular em cima de caixas de madeiras bem grandes. Outros conseguiam falar palavras compridas e difíceis. E tinham aqueles que cantavam belas canções. Todos esses ganhavam muitas estrelas que eram pregadas neles. Alguns chulingos viviam carregados de estrela. E cada vez que recebia uma estrela, ele ficava muito feliz. Ele sentia vontade, então, de fazer uma outra coisa para ganhar mais e mais e mais estrela. Ou seja, quanto mais estrela ganhava, mais coisa fazia para ganhar mais estrelas. Alguns chulingos, porém, não sabiam fazer muita coisa. Então, eles ganhavam bolinhas cinzentas. Marcinelo era um deles. Esse é o nosso personagem principal, Marcinelo. Ele tentava pular bem alto como os outros, mas sempre caía. E quando ele caía, os outros chulingos se juntavam em volta dele e pregavam bolinha cinza nele. Aí, quando ele tentava explicar por que tinha caído, ele dizia alguma palavra errada. E aí os chulingos vinham lá e pregavam mais bolinha cinzenta nele. Depois de algum tempo, olha aqui o coitado, gente. Depois de algum tempo, Marcinelo tinha tantas bolinhas que ele nem queria mais sair de casa. Ele tinha medo de fazer alguma bobagem, sabe? Por exemplo, esquecer o chapéu ou pisar na poça d'água, porque ele sabia que se ele fizesse qualquer atrapalhada, os chulingos iriam colar mais bolinhas cinzas nele. A verdade é que ele já tinha tantos adesivos cinzentos que as pessoas não precisavam nem ver ele fazendo nada. Só de chegar perto dele, sem razão nenhuma, as pessoas já colavam bolinha cinzenta nele. Qualquer semelhança, mera coincidência? Ele merece ficar coberto de bolinhas cinzas? As pessoas de madeira diziam umas às outras. Ele não é um bom chulingo. Depois de algum tempo, Marcinelo começou a acreditar neles. Então ele próprio vivia dizendo a si mesmo: eu não sou um bom chulingo. E nas poucas vezes que ele saía de casa,
Ele ficava junto de outros chulingos que tinham, como ele, muitas bolinhas cinzas. Entre eles, Marcinelo até se sentia melhor, parecia igual a ele mesmo. Certo dia, porém, Marcinelo encontrou uma chulinga diferente de todos os outros que ele já tinha conhecido. Ela não tinha nem estrelas, nem bolinhas. Uau! Nada, nada? Não, nada, nada. Ela só era pura madeira. O nome dela era Lúcia. Oi, Lúcia, é sua xará, Lúcia. Arranjamos uma personagem aqui que é uma xará. E não era porque os outros chulingos não tivessem tentado antes colocar adesivos na Lúcia. A questão é que os adesivos não ficavam. Colava, escorregava, colava, escorregava. Alguns chulingos admiravam a Lúcia porque ela não tinha bolinhas. Por isso, quando eles chegavam perto dela, eles davam uma estrela, mas a estrela caía. Outros chulingos desprezavam Lúcia. Como pode alguém que não tem nenhuma estrela? Por isso, quando eles chegavam perto dela, sem que ela tivesse feito nada, eles já pregavam uma bolinha cinza. Mas a bolinha cinza também não colava. É assim que eu quero ser, pensou Marcelino. Eu não quero ficar com as marcas de outras pessoas. Então, ele perguntou para Lúcia, que não tinha nenhum adesivo, como é que ela tinha conseguido ficar desse jeito. E Lúcia respondeu: é fácil. Todo dia eu vou visitar o Eli. O Eli? Sim, o carpinteiro. E eu fico lá na oficina dele, boa parte do meu dia. Por quê? Ora, por que você não descobre por si mesmo? Suba um morro. Ele está lá em cima. E, dizendo isso, Lúcia, a chulinga, que não tinha adesivos, virou e foi embora saltitando pela estrada. Mas será que ele vai querer me ver? Gritou Marcelino para Lúcia, mas um grito que mal saía da garganta. Lúcia não ouviu. E assim, Marcinelo foi para sua casa. Sentou-se junto à sua janela e observou toda aquela gente de madeira andando de um lado para outro, colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Isso não é certo, ele disse. Na sua cabeça parecia um grito, mas na verdade ele falava baixinho dentro do seu coração. Então ele decidiu que iria conhecer o marceneiro Eli. Marcinelo subiu pelo caminho estreito até o alto do morro. Entrou na enorme oficina. Os seus olhos de madeira arregalaram de ver o tamanho daquelas coisas. O banco do carpinteiro era da altura do próprio Marcinelo. O martelo era tão grande quanto o braço inteiro dele. E ele até engoliu seco. Eu não vou ficar aqui não. Virou para ir embora. Ele estava com medo. Foi então que ele ouviu alguém dizer o seu nome. Marcinelo! A voz era profunda, era forte, e Marcinelo parou. Marcinelo! Que alegria ver você! Chegue mais perto, venha! Eu quero ver você bem de pertinho, Marcinelo. Marcinelo virou bem devagar e olhou para o enorme carpinteiro barbudo. Você sabe o meu nome? Perguntou o pequeno chulingo. É claro que eu sei, fui eu quem fiz você. Então, ele se curvou e levantou Marcinelo e o colocou sentado no banco.
pegou o Marcinelo e colocou ele sentado no banco. Disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzentas. Parece que você recebeu muitos adesivos ruins, hein? Eu não queria que isso acontecesse, Eli. Eu me esforcei tanto para ganhar a estrela. Você não precisa se defender comigo, amiguinho. Eu não me importo com o que os outros chulingos pensam de você. Não? Não. E você também não precisa se importar. Quem são eles para te dar bolinhas ou estrelas? São apenas chulingos como você. O que eles pensam não importa, Marcinelo. A única coisa que importa é o que eu penso. E eu penso que você é muito especial. Marcinelo deu uma risada. Eu especial? Por quê? Eu não sei correr, eu não sei pular. A minha tinta está até descascando, olha aqui. Por que eu seria importante para você? Ele olhou para Marcinelo, colocou suas mãos enormes naquele pequeno ombro de madeira e disse bem devagarinho: porque você é meu, por isso você é importante para mim. Nunca, jamais alguém ouviu olhado para Marcinelo dessa forma, muito menos o seu criador. E ele nem sabia o que dizer de volta para Eli. Olha que cena linda de carinho. A carinha dele. Todo dia tenho esperado a sua visita aqui na minha casa, disse Eli. Eu vim porque eu conheci alguém que não tinha marcas, disse Marcinelo. Eu sei, ela me falou sobre você. E por que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem mansinho. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que os outros pensam. Os adesivos só colam se você deixar que eles colem. O quê? Sim, é isso aí. Os adesivos só colam se eles forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos você vai se importar com o adesivo dos outros chulingos. Acho que eu não estou entendendo direito, disse Marcinelo. Ele sorriu e disse: você vai entender. Vai levar um tempo, mas você vai entender. Você tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir aqui me visitar todos os dias que eu vou te dizer como você é importante para mim. Eli ergueu Marcinelo do banco, colocou-o no chão e disse: lembre-se, você é especial porque eu o fiz e eu não cometo erros. Marcinelo nem parou, mas lá no fundo do seu coração ele pensou: eu acho que ele realmente se importa comigo. E quando ele pensou assim, uma bolinha cinzenta, puf, caiu no chão. E esse é o fim da história. A bolinha. E aí eu gosto de completar essa história na minha cabeça, imaginando que dia após dia Marcelino foi pensando cada vez mais em qual era o seu real valor e foi se descolando cada vez mais do que os outros pensavam sobre ele. E eu gosto de imaginar essa história pensando que Marcelino chegou um dia, Marcinelo, né? Eu acabo confundindo e falando Marcelino. Marcinelo chegou um dia que ele estava tão limpo quanto a Lúcia que ele havia conhecido. E aí, me digam, essa história falou com vocês? Essa história encontrou um espaço especial no seu coração? Eu comecei a live dizendo
né, que eu ia fazer apenas uma pergunta, e a pergunta era sobre quais marcas você carregava da vida, né? Tem marcas boas, tem marcas ruins, mas quais eram as marcas que você carregava? E nessa história, as marcas são traduzidas por estrelas e bolinhas. Estrelas douradas, que representam as boas coisas, representam o elogio, representam a boa percepção, e bolinhas cinzas, que representam quando a gente leva uma bronca, quando alguém não gosta da gente, quando algo ruim acontece. E a questão é que a vida é assim mesmo, né? A gente está o tempo todo exposto. E enquanto nós vamos vivendo a vida, nós vamos sendo expostos a essa experiência de que alguém vem até nós com uma estrela ou com uma bolinha. Se você for pensar nas estrelas e nas bolas coladas em você, ao longo da sua história de vida, qual que está ganhando? Não precisa escrever aqui não, pode pensar só no seu coração e responder só dentro aí da sua mente. Mas qual que está ganhando? Está ganhando bolinha ou está ganhando estrela? Você sabe que isso varia também por área da vida, né? Às vezes alguém ganha muitas estrelas na área pessoal e muitas bolinhas na área profissional. O contrário também pode acontecer. A pessoa ganha muitas... O contrário é o contrário do que eu disse antes, não vou repetir, que eu também me perdi. Minha cabeça deu tilt. Mas enfim... E é importante nós entendermos que as bolinhas e as estrelas não são pregadas só pelos outros. Veja que chegou um ponto que o próprio Marcinelo pensava que ele realmente não tinha valor. Então nós mesmos pregamos em nós bolinhas e estrelinhas, né? Como é que anda o seu repertório de bolas e estrelas que pregaram em você e que você mesmo pregou em si? Conta aí. A Jean dizendo assim: uma história para contar a crianças e adolescentes. É maravilhosa para nós adultos tirarmos os grilos deixados ao longo da vida, nas crenças e sem confiar no nosso eu, no nosso eu dentro de nós, sem pensar que grande é o Pai que nos fez. Verdade. É uma história que fala dos nossos valores, né, Jean? Verdade. Valéria chegou por aqui, Ivone disse que tinha chegado atrasada, mas chegou, coisa boa. Marise, Mônica Cristina, Dilson, é o pessoal que eu não tinha cumprimentado ainda. Boa noite, meus queridos. Maria Socorro, a vida deixa marcas, mas o Criador, que é Deus, algumas marcas desaparecem, permanecem as positivas. Verdade, minha cara? É verdade. A Verinha tinha dito isso aí. Ele entendeu que as opiniões alheias não podem criar um perfil sobre nós. Perfeito! Falou e disse. Glauceli, encontro com o nosso amoroso Criador. Não é uma delícia esse momento da história? Andréa tinha dito, que história linda. Eu amo essa história. Eu já estava... Esse livrinho aqui, assim que eu comecei as lives, eu peguei como uma das histórias que eu queria contar para vocês, né? Mas aí outras foram vindo e ele foi ficando. Aí hoje eu falei, hoje é o dia. Hoje é o dia do livro Você é Especial, do Max Lucado. Eu amo muito essa história. A Adelane tinha dito que elogiar é um dom, é verdade. E a gente tem que aprender mesmo, né, Adelane? A gente tem que fazer disso uma prática na vida. Ó, Keller, Nara, Edneia, todo o povo que tinha entrado aqui eu não tinha cumprimentado ainda. Denise Godoy, bem-vinda, minha querida. O povo que tinha entrado na live ainda não tinha cumprimentado. A Adelane falando, venha minha prima querida. A Adelane está dizendo, tenho 36 anos, já ganhei muitas estrelas, mas ontem ganhei 2 bolinhas e hoje, depois dessa história, ela caiu. Yes! Maravilha! A história não poderia ter vindo em momento melhor? Adelane, eu quero complementar uma coisa sobre isso, porque... Sabe aqueles decalques que você prega nos lugares, né? Então, por exemplo, você compra uma vasilha, ela vem com uma coisa pregada, às vezes até o decalque do preço, e aí você não tira logo, ele vai ficando. E aí depois, quando você vai tirar, o trem não sai direito, né? Sai. Eu comprei uma garrafa térmica para usar no coffee break, e eu comprei uma garrafa térmica de leite, que era para colocar exclusivamente leite. E ela é uma garrafa térmica branca, até tem um desenho assim, uma decoração, e tá escrito leite. Ela já veio assim, ok? Ela já veio assim.
Aí uma das minhas funcionárias, acho que tem um ano mais ou menos que eu comprei essa garrafa, uma das minhas funcionárias, que eu não sei quem foi, não sei se foi a que faz o coffee break para os eventos ou os cursos, ou se foi a secretária, eu não sei quem foi, porque você sabe, né? Aquele velho ditado que diz que fifei não tem pai, né? Então é assim, você não vai achar o pai do fifei. Mas uma delas fez um decalque, né? Pegou aqueles negócios de pregar e escreveu leite. Meu Deus do céu, não viu que estava escrito leite na garrafa? Não, ela teve que escrever leite, pregou lá. E eu não vi esse negócio. E sei que o coffee break foi servido, fez o curso, serviu o coffee break, a funcionária lavou, guardou todas as coisas e eu não vi. Eu fui ver isso, já tinha um tempo, né? No coffee break acho que eu não tomei leite, eu não reparei, eu não sei o que é, eu não sou de ficar reparando muita coisa assim, sabe? Eu confio no serviço que os outros fazem, não fico ali vistoriando. Sei que um dia eu descobri que essa garrafa de leite estava lá com um decalque lá leite, aí eu fui tirar, mas a garrafa é branca, adivinha, manchou. O mal feito do povo. Mas por que ela manchou? Ela manchou porque eu só fui perceber que tinha um papel pregado lá, ó, muito tempo depois. Então, eu fiquei muito feliz com isso que você disse aqui agora, Adelane, que você ontem recebeu 2 decalques e depois da história de hoje você já deixou, os decalques já caíram, porque funciona assim. Esse decalque que você já recebeu há muito tempo, a cola fica insistente. E aí, por mais que você tire, ainda fica uma marquinha, leva um tempo a mais, né? Acho que tem que ir lá para o marceneiro, né? Lixar a madeira de novo, passar um verniz de novo, né? A gente vai precisar de mais tempo para se renovar. Então, é um ponto de sabedoria, de você perceber as coisas que são faladas acerca de si mesmo, que os outros falam, ou que você fala para si mesmo, porque como, né, nós vimos, os decalques não são pregados só pelos outros, nós mesmos pregamos os decalques em nós. Então, de você perceber o que você anda falando para si mesmo que não é bacana e já nem permitir que isso fique, né? E tem essa Lúcia, essa personagem extraordinária. Eu amo essa personagem, ela é muito lindinha. E a Lúcia, ela alcançou um ponto tal de sabedoria, eu diria assim, ela sabe tão bem quem ela tem tanta clareza de quem ela é, que o decalque já chega e já cai. E veja que não cai só os decalques cinzas, então vamos captar bem a sabedoria dessa história. Não são só as bolinhas cinzas que quando pregadas caem, até as estrelas caem. Por quê? Uma pessoa que necessita da aprovação do outro, da afirmação do outro para saber quem ela é, para estar feliz consigo mesma, é alguém que ainda não chegou num patamar mais elevado de autoestima, amor próprio, autocuidado e autoconhecimento. É uma pessoa que ainda está imatura. Quem é que precisa? Crianças precisam. Se nós não chegarmos para a criança e dissermos quem ela não sabe ainda. Então, uma criança sabe quem ela é na medida que os pais amorosamente dizem para ela quem ela é. É por isso que uma criança que é educada, recebendo palavras negativas, palavras de desafeto, de maldição, ela acredita que ela é má. Porque uma criança ainda não tem maturidade psicológica para poder descobrir por si quem é. A adolescência é uma outra fase assim, só que no caso da adolescência já não é mais necessariamente os pais, mas é um mundo. Então o adolescente ele precisa muito da confirmação do grupo, é uma fase psíquica em que o outro enquanto grupo é importante para ele. Ele precisa de que o grupo diga para ele, para que isso o reforce. Daí a relevância de na adolescência os grupos serem bons grupos, né? Porque se ele vai para um grupo ruim, ele vai ouvir o que o grupo tem para dizer e aquilo é verdade para ele. Mas quando nós nos tornamos adultos, não que os elogios deixem de ser importantes, gente, não são, não deixaram de ser importantes, ok? Eles continuam sendo importantes. Mas o elogio não pode definir quem você é. Porque às vezes você está fazendo algo extraordinário, o que você está fazendo é certo, é adequado, é o melhor a ser feito, e vai ter mais de uma dúzia de pessoas metendo o pau e falando que você está errado. Então nem sempre o que eu escolho e que é o certo a escolher, eu vou ter gente aplaudindo e pregando estrelinha em mim.
Há caminhos que para Deus é o caminho de sabedoria, mas para os homens é de loucura. E há caminhos de loucura, de sabedoria para os homens, mas que é loucura para Deus. Conhecem essa ideia, essa história, esse verso bíblico? Então, aquela coisa que de repente parece que todo mundo diz que é por aqui e eu vou por aqui. E esse caminho B, né, diferente, né? Todo mundo diz que é o A, o caminho B. Às vezes o caminho B realmente é o melhor para mim, mas vai ter um monte de gente pregando bolinha cinza em mim. Hoje à tarde eu falava com a Cláudia de psicologia, de carreira, né? Falei um pouquinho da minha carreira. Mas, por exemplo, em relação à minha escolha profissional, gente, quando eu escolhi psicologia, eu recebi tanta bolinha cinza, que se elas tivessem ficado grudadas em mim, eu não tinha nem feito a matrícula da faculdade. Não tinha corrido atrás do meu sonho, porque era muita bolinha cinza. E tudo bem, gente, era o que as pessoas sabiam, era como elas conheciam, é diferente. Se alguém vira para mim e fala assim, eu vou fazer psicologia, eu vou pregar um monte de estrelinha, porque eu sei qual que é o caminho da psicologia, eu sei que é um caminho viável, eu sei que é um caminho possível. Eu sei que um bom psicólogo que cuida da sua carreira não vai passar fome. Aquelas pessoas que pregaram bolinha cinza quando eu disse que faria psicologia, elas não tinham o conhecimento que eu tenho, então eu não as condeno por ter emprego bolinha cinza em mim. Mas veja, o caminho que eu escolhi era certo. Era um caminho certo, mas mesmo sendo certo, não foi a estrela que eu recebi. Mas quando nós temos convicção de algo, convicção de quem nós somos, independente de bolas cinzas ou de estrelas coloridas ou cintilantes, não é isso que deve definir as suas escolhas e os seus caminhos. Por isso a Lúcia, essa personagem, é linda, né? Porque ela tá limpa. As bolas cinzas não ficam, mas as estrelas também não ficam. Ela é quem ela é, independente do que o outro diga sobre ela. Você é quem você é, independente do que os outros te digam sobre quem você deve ser ou não. Em uma das lives eu contei aquela história do avô que foi caminhar com o neto, né, para vender o burrinho, lembra? Foi bem uma das lives do início, eu contei essa história, que era uma história que minha avó contava muito para mim, uma das histórias que eu lembro com muito carinho, assim, dela me contando. Então, é uma história que traz uma verdade similar para nós. Se eu ficar o tempo todo olhando para fora para o que o outro me diz ser certo ou errado, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre o melhor conselho está na multidão. Nem sempre. Às vezes, mas nem sempre. Mas para ter o melhor discernimento, eu preciso ter a capacidade de olhar para dentro e de pensar na minha própria essência. Nessa história, né, quando ele coloca aqui o marceneiro Eli, ele está falando da figura de Deus, né? Do Deus que dá vida, né? Do Criador, daquele que nos ama, daquele que conhece a nossa essência, daquele que nos fez todo belo, né? O ser humano foi feito todo belo pelo Pai. Agora, se a gente pensar do ponto de vista psicológico, nós vamos pensar no seu eu essencial. Nós vamos pensar no seu potencial de transcendência. Então, nós podemos traduzir isso também para esses conceitos psicológicos. Existe algo dentro de você que é o seu ponto de saúde a ser recuperado. E mesmo que a vida tenha pregado muitas bolinhas cinzas em você, esse ponto de saúde está dentro de você. E conversar consigo mesmo, olhar para dentro de si, é uma forma extraordinária de recuperar esse espaço indestrutível, que pode até estar perdido, mas que está aí, esperando só para ser encontrado. Não é linda essa ideia? O Alisson chegando por aqui, Verinha tá falando live maravilhosa, oh, que maravilha, Delaine concordando. Verinha disse, me
Me merece, sou especial e me amo, por isso não permito pessoas falsas na minha vida. Bacana, parabéns pelo posicionamento, querida, é isso mesmo. A Cláudia tinha dito, precisamos acreditar mais em nós mesmos. Exatamente. Maria Socorro, Lúcia não se importa com o que pensam sobre ela. Ela é a essência dela. Exatamente. Cláudia, verdade, Márcia, por tempo estive pesado ouvindo quem pregava bolinhas. Hoje entendo perfeitamente as decisões que tomei e a direção que segui. Gente, isso é extraordinário. É lógico que por um tempo, talvez no primeiro momento em que a gente toma uma decisão de seguir um rumo e as pessoas ficam pregando um monte de bolinha cinza na gente, né? Para quem tá chegando agora não tá entendendo que história é essa de bolinha cinza, de estrelinha, é dessa história aqui do Max Lucado que eu li. Né? Depois vocês acessem a live do início para vocês pegarem a história. Mas às vezes no começo da jornada a gente fica meio pesado, meio receoso, e isso é natural, mas se a gente recuperar essa nossa essência, a gente vai entender o caminho certo, isso vai nos dar mais coragem, mais força, mais audácia, né? Mais audácia para perseguir as nossas verdades. Márcia, querida, bem-vinda! A Glauceli disse, psicologia não dá dinheiro. Psi o quê? E deu risada. Isso aí, querida, as histórias que a gente já ouviu na vida, né? Quanta bolinha. A Liz dizendo, todos precisam entender isso. Verdade, Liz? Esse assunto é top demais, ela tinha dito antes. Bacana. É uma verdade que todos nós precisamos ouvir e ouvir. Sabe por que a gente tem que ouvir várias vezes? Porque verdades muito profundas, elas demoram a penetrar. Sabe, quando a criança pequena, ela assiste um filme, um desenho animado, ou uma história que você conta à noite antes dela dormir, e ela pede para você repetir, e todo dia você tem que contar a mesma história, ou todo dia você tem que botar o mesmo filme para ela assistir? Os meus filhos, né, que já são adultos hoje, eles ainda recordam de diálogos inteiros de desenhos da infância, né? Então eles são da época de Tarzan, Toy Story, né? Esses eram os desenhos da infância deles, essas grandes produções. E aí os Incríveis, né? Eles eram crianças ainda quando teve o 1. E eles ainda, mesmo agora adultos, eles recordam de diálogos inteiros. Por quê? Porque eles assistiam trocentas vezes. Por que crianças assistem muitas vezes a mesma coisa? Gente, o inconsciente está tentando processar. Só que a criança tem a sabedoria de repetir, né? A Alexandra ontem estava dizendo que tinha passado o domingo maratonando as lives, né? E assistindo várias e várias vezes. Mas por que ela estava fazendo isso? Porque o inconsciente dela estava chamando para si essas informações. E aí quando a Liz fala aqui, né, que esse tema é top, que a gente tem que ouvir isso, né, e a gente tem que ouvir repetidas vezes para que o nosso inconsciente vá tomando posse dessas verdades e isso vai gerando transformação na nossa vida, né? A Verinha tinha dito, triste é que as marcas negativas da vida nos deixam decepcionados, porque vêm as pessoas que não esperamos e nos deixam muito tristes, mas também nos ensinam muito, tirando o véu da ilusão. Verdade, minha cara? Tudo é aprendizagem, né? Tudo é aprendizagem. A Maria do Socorro tinha dito, a história, embora seja feita para crianças, traz muitas mensagens que podemos retirar, certas marcas que nos imprimem. Basta que nós percebamos como seres que somos amados pelo Criador. Essa era uma frase que eu tinha lido já, né? A Verinha disse, maturidade, conseguimos com o tempo e com as pessoas que mesmo não nos aprovando, nem sabem que nos ajudam a crescer. Às vezes as bolinhas que a gente leva nos ajudam também nesse crescimento, né? Liberdade com relação às bolinhas. Isso aí, Maria do Socorro! Antes eu deixava que pregassem bolinhas. Hoje eu me sinto segura no pensar. Bacana. Muito bom. Muito bom quando negatividade não nos atinge mais. Muito boa história, a Andréa falou. História que nos faz refletir. Acho que esse era o que eu tinha lido também. A Silvana diz, quando nos conhecemos, tudo fica mais leve para nós. O melhor conselho vem de dentro. Isso. A resposta está dentro, né? Como já dizia Sócrates, a gente precisa só usar a chave, né? Na verdade, parir, né? A gente precisa só parir, porque o filho já está lá dentro, né? A verdade está dentro da gente. A Lloyd estava dizendo que estava numa ligação com a filha e inclusive me mencionou para a filha. Olha que coisa boa!
De vez em quando a gente sente, né, a orelha esquentando, assim, o povo falando da gente, né? Falando bem, né? Falando bem, com certeza. Queridos e queridas, essa é a nossa reflexão de hoje. Como que eu espero que vocês saiam dessa nossa live? Qual que é a minha expectativa desse nosso encontro? A minha expectativa, número 1, é que a gente comece a refletir melhor sobre as bolinhas e as estrelas que estão pregadas em nós. Porque às vezes a gente nem se dá conta. E às vezes a gente vai na onda do povo. Então, quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo assim: ah, não, eu até tinha vontade de fazer faculdade, mas não vou fazer não, porque eu sou meio burrinha mesmo. Cara, se você tem vontade, não vai fazer. De onde você tirou essa ideia que é meio burrinho? Não existe alguém meio burrinho. Então você está pregando uma bolinha cinza, você só está reproduzindo algo que foi feito. Então a gente tem esses jargões do tipo: ah, eu não tenho sorte no amor, ah, dinheiro é difícil mesmo, ah, não, vida de casada é assim mesmo, é essa tragédia. Sabe, esses jargões que a gente repete e repete. Então a minha primeira expectativa é que a gente tenha essa consciência de que bolinhas nós estamos pregando por repetição e nem estamos nos dando conta. E essas bolinhas vão nos pesando, vão sugando nossa energia. Então essa é a minha primeira expectativa, que a gente reflita sobre isso. E a minha segunda expectativa é que ao refletir sobre isso, a gente vá um pouco além e pense: quem eu sou de verdade, na essência, não tem nada a ver nem com as bolinhas, nem com as estrelinhas. Quem eu sou na essência é uma pessoa linda, maravilhosa, que tem suas falhas, que tem suas dificuldades, que leva um tombo aqui, outro ali, porque isso faz parte da aprendizagem. Para aprender a andar tem que cair, para aprender a andar de bicicleta leva uns tombos e rala o joelho de vez em quando. Então isso faz parte da vida, mas isso não me diminui, não me desmerece, não é nenhum decréscimo para mim. Então eu sou essa pessoa linda. Então essa é a minha segunda expectativa, que vocês se conectem com a lindeza que tem dentro de você, com a lindeza que é a sua essência, e com essa lindeza toda que você você comece a trilhar esse caminho da autenticidade. Se eu tivesse que dar um nome com uma única palavra para a nossa live de hoje, eu diria que o nome dela é autenticidade. Que nós possamos nessa noite estarmos atentos para o caminho da autenticidade. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e amanhã às 19h eu espero vocês. Gente, se você tem um relacionamento, é casado, está pensando em casar, tem um relacionamento sério, quer escutar coisas sobre casal, o Lindomar vai entrar na live dele agora às 20 horas, tá? Segunda ele faz sozinho e sexta nós fazemos juntos. Então agora às 20 horas ele vai entrar lá no perfil coisasdecasal.logos, tá? Então se você quiser escutar coisas sobre relacionamento a dois, e se você tiver essa disponibilidade aí, vai ser um prazer ter você por lá no Coisas de Casal com meu digníssimo maridão Lindomar, ok? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 19h. Tchau, tchau!